Boa tarde. Dando sequência à videoaula anterior, onde a gente inicia os nossos estudos sobre a primeira das civilizações orientais, a Mesopotâmia. Nesse vídeo, nós vamos falar de vida política, ou seja, quando nós falamos de vida política, nós falamos quem governa, como governa, ok? Quem tem o poder político, como ele é exercido. No Egito Antigo, quem tem o poder político eram os faraós, até porque eles eram verdadeiros deuses vivos. No caso da Mesopotâmia, há uma similitude e uma diferença com relação ao Egito. Qual é a semelhança? A semelhança é o caráter divino dado ao governante. No Egito, os faraós eram considerados deuses vivos, homens que de homens não tinham nada apenas. Eles eram mais do que homens, eles eram verdadeiros deuses e eram adorados e cultuados pelo seu povo. No caso da Mesopotâmia, os governantes da Mesopotâmia, os líderes que surgiram na Mesopotâmia, também vão ser cultuados e adorados pelo seu povo como divindades, como senhores absolutos naquele espaço onde ele governa. Mas há uma diferença fundamental e crucial. A diferença é que o Antigo Egito constitui um reino unido, um Estado propriamente dito. Há a presença de um Estado egípcio. O faraó governa o Baixo Egito e o Alto Egito conjuntamente. É um reino. Então, inclusive, foi criado no Antigo Egito um sistema tributário, de onde se tirava riquezas, impostos, para abastecer esse Estado egípcio e manter o faraó, suas riquezas e inclusive as pessoas que o cercavam, que formavam uma aristocracia. No caso da Mesopotâmia, não foi assim. A Mesopotâmia não é um Estado soberano unificado. A Mesopotâmia, na realidade, é muito mais uma região, uma localização geográfica que tem vários pontos em comum no quesito cultural, social, econômico, porém, não há um governo centralizado na Mesopotâmia. Não há um homem que centralize tanto o poder político na Mesopotâmia como no Egito havia o faraó. Então, a Mesopotâmia, na realidade, em termos políticos, vai funcionar como uma reunião de diversas cidades-estados, que é um conceito que depois nós vamos aplicar no caso das cidades gregas, da polis grega, mas na Mesopotâmia já funcionava assim. Ou seja, a Mesopotâmia não é um estado unificado e soberano. A Mesopotâmia é uma região, é um lugar ali no Oriente, naquela área geográfica que eu falei com vocês, no meio, compreendendo a região entre os rios Tigre e Eufrates, mas há uma sucessão de cidades ali que são autônomas, com governos independentes. Porém, sucessivamente na história da Mesopotâmia, algumas dessas cidades vão se apresentar como cidades dominantes, como cidades mais importantes, mais fortes, mais atuantes e que vão levar a cabo uma espécie de liderança política e econômica por um determinado período. Vamos começar, por exemplo, citando a cidade de Sumer, lá na Mesopotâmia. Quando a cidade de Sumer se constitui como a mais importante dentre todas as outras cidades-estados da Mesopotâmia, nós vamos ter o período onde nós vamos conhecer a história da Mesopotâmia como o período dos Sumérios,
ou seja, quando a cidade de Sumer e seus líderes vão, de alguma forma, exercer uma liderança sobre as outras. Afinal, não há um Reino Unido, e sim várias cidades-estados, cidades autônomas ali naquela região, e Sumer vai ser a primeira que vai exercer uma certa liderança sobre as demais. É o período sumério. Outras cidades depois vão exercer fundamental papel e liderança ao longo da história da Mesopotâmia, como, por exemplo, a cidade da Babilônia. A Babilônia, que muitos de nós conhecem, inclusive historiadores, devido a textos bíblicos. É claro que ainda há uma riqueza arqueológica, ainda restaram alguns resquícios da civilização babilônica que liderou por muitos anos a Mesopotâmia. Porém, hoje, na nossa vida contemporânea, há um grande problema por causa dos conflitos do Oriente Médio. Como eu disse, a Mesopotâmia compreende os estados do Iraque e do Kuwait. E como vocês sabem, os Estados Unidos da América hoje empreendem uma guerra no Iraque. O Iraque que nos anos 90 foi bombardeado pelas tropas americanas. O Iraque que nos anos 80 entrou em conflito armado com o Irã durante a Guerra Fria. Então, muito dos sítios arqueológicos do Iraque, que guardavam riquezas incomensuráveis da civilização da Mesopotâmia, se perderam devido a bombardeios, o que é um desafio para toda a comunidade científica e de historiadores, no sentido de preservar o Iraque e aquela região como um patrimônio da humanidade. Então, a Babilônia foi uma dessas cidades que exerceram essa liderança. Inclusive, um dos nossos próximos vídeos, eu vou falar com vocês sobre o mais importante monarca da Mesopotâmia, que era o líder, o governante da Babilônia, Hammurabi, que vai criar o primeiro código judicial, o primeiro código de leis da história da humanidade. Além disso, os povos da Mesopotâmia tiveram a liderança, além da Suméria, do povo sumério e dos babilônios, também os acadianos, os assírios e, por fim, no século VI a.C., os persas, que anexaram todo o território da Mesopotâmia ao primeiro grande império da antiguidade, que foi o Império Persa.